E o paciente que tem apneia e bruxismo, e isso é muito comum, o uso da placa de bruxismo superior pode aumentar eventos de apneia. A criança tem TDAH, ela é, porque é déficit de atenção. Não, ela tem, porque criança não tem sonolência, tem agitação. Muito legal mesmo, muito interessante saber disso. Isso. E me conta um pouquinho do aparelho. Ele também é usado para outras coisas? O mesmo aparelho, por exemplo, vai tratar bruxismo, por exemplo, ou não? O bruxismo, a gente, na verdade, não tem um tratamento que, por exemplo, para ele, no sentido de eliminar o bruxismo. O bruxismo, assim, tem muitas pesquisas, tentam medicações e tudo. Então, o que a gente tem, os dentistas colocam, é a placa de proteção, tanto dentária quanto da articulação. E aí, nesse sentido, o aparelho intraoral vai funcionar como se fosse a placa de bruxismo, porque vai proteger tanto os dentes, de desgastes, de fraturas durante a noite, quanto da pressão da mandíbula, da cabeça da mandíbula sobre o disco articular. Que você dá um espaço aqui, você dá um espacinho lá dentro também. Então, com o aparelho intraoral, a gente mata 2 coelhos. Muito bom. E uma coisa até que é importante alertar, assim, que o paciente que tem apneia e bruxismo, e isso é muito comum, o uso da placa de bruxismo superior pode aumentar eventos de apneia. Então, é importante ficar bem atento a isso, Porque tem relatos de pacientes, inclusive, que eles chegam a perceber: nossa, coloquei uma placa de bruxismo, comecei a dormir, foi mal. Que interessante. É porque realmente, a gente quer com a placa de bruxismo um relaxamento. Então, o relaxamento, a mandíbula vai mais para posterior, fecha mais a faringe. Aí, o paciente pode usar a placa de bruxismo com o CPAP, por exemplo. Então, ele está protegendo ali do bruxismo, mas ele está sendo tratado com o CPAP. Ou a gente pode colocar uma placa de bruxismo inferior que tem menos poder, assim, no sentido de levar a mandíbula mais para a parte posterior. Menos chance de causar uma apneia. Mais apneia, assim. Isso. Então, Sim. É muito interessante ver como que o corpo é um organismo totalmente integrado. E que é quase assim, se eu for em algum especialista da saúde identificar um problema, eu tenho que praticamente contar isso para todos os outros especialistas. É importante. Porque eu imaginei aqui, se eu tô tratando bruxismo, às vezes eu posso estar causando uma apneia. Então, nossa, Aline, é muito, muito bacana, porque você vai ver, o corpo humano é lindo, A natureza é muito linda, que é tudo muito interligado, Aí você estudando sono, você vai vendo o link com um monte de outras coisas que podem acarretar. E também você está falando aí, por exemplo, é muito comum pacientes com apneia terem engasgos frequentes, então esse trabalho com as fonos fluxo também, muito bom, sabe? O controle mesmo neuromuscular, sabe? Interessante. E inclusive, até a doutora Flávia comentou isso, não sei se é exatamente isso, eu entendi correto. Que o bruxismo pode ser um sintoma da apneia do sono também, ou não? Não. Ou ele pode ser causado? O bruxismo, ele tem um link com a apneia, assim, alguns estudos mostrando que, por exemplo, a apneia, ela leva a microdespertares. E o bruxismo do sono, ele acontece a partir de um microdespertar, sabe? Então, primeiro tem um microdespertar, aí vem uma cascata de eventos até ocorrer o bruxismo, Então, se o paciente tem a apneia do sono e tem muitos microdespertares, ele tem uma propensão maior ao bruxismo, tem eventos. Então, ele não que seja exatamente um sintoma da doença, mas pode ser uma pode consequência. ser relacionado. Entendi. Interessante. Como também bruxismo tem alguns estudos mostrando que tem uma relação com refluxo gastroesofágico, no sentido de você precisa movimentar a mandíbula para deglutir, lavar o esôfago. E no caso da apneia, tem o microdespertar, tem o bruxismo, e o movimento da mandíbula, do bruxismo, às vezes é para melhorar a patência, a abertura mesmo da faringe. Entendi. Sabe? Interessante.
E na adaptação ao aparelho, o CPAP normalmente, assim, a gente sabe que nas primeiras noites a gente dorme menos horas, eu vou dormir ali 1 hora, 2 horas, até eu chegar a dormir a noite toda. Como que é o aparelho? Como que é a adaptação? A adaptação ao aparelho intraoral é muito individual mesmo, mas vamos falar em média, né? Em média, os pacientes conseguem se adaptar em 1 semana, dormindo a noite inteira com o aparelho. Tem casos que demoram mais, eu falo, olha, tudo tem seu tempo, cada um tem seu tempo. Se você acordar no início, acordou no meio da noite, está incomodando, tira o aparelho, mas coloca toda noite na hora de dormir. E eu já tive casos em que não conseguiu se adaptar de jeito nenhum, mas foram poucos. E isso não foi mais por conta de pressão no dente. Tem pessoas que têm uma sensibilidade tátil muito grande no dente, não conseguem nada tocando o dente. Então, e esse caso, por exemplo, aí qual foi a alternativa que ele foi depois? Aí tem que ir pro CPAP. Aí o CPAP. Entendi. Aí tentando descobrir mesmo, né? O que cada organismo... Mas assim, foram poucos casos que a pessoa não conseguiu usar de jeito nenhum. Agora, tem casos que é a questão da adesão ao tratamento, que é uma adesão a qualquer tipo de tratamento, né? Tem pessoas aí, pelo perfil psicológico dela e tal, ela não adere nem a tomar um comprimido, né? Não adere ao tratamento nenhum. Então, não vai aderir a CPAP, não vai aderir ao aparelho, não vai tomar medicação, tudo. Então, isso aí também é importante a gente ver como que é esse aspecto psicológico, quanto a pessoa está mesmo motivada a tratar, o quanto ela conhece, isso também é importante, conhece sobre a doença, né, sobre a apneia do sono, quais são os impactos na vida dela. Sim, né? Acho que por isso é tão importante o que a gente tem tentado aqui falar sobre isso. A quantidade de alterações, de doenças, né? Então, se a gente também faz um estudo, por isso que a gente fala que do envelhecimento, Alzheimer, né? Se a gente faz um estudo, por exemplo, econômico da apneia, o gasto com a apneia obstrutiva do sono, né, para os órgãos de saúde é muito grande, porque leva a muitas morbidades. Sim. Né? Às vezes o governo está gastando com tratamento da hipertensão. E o problema está na apneia. Na apneia do sono. Como eu já tive pacientes que deixaram de usar medicação para hipertensão porque era decorrente da apneia. É impressionante. E para auxiliar no tratamento, existem dicas que o paciente vai ter, coisas que ele pode fazer para que ele veja resultados mais rápido, hábitos e outras atitudes que ele pode mudar? Sim, em relação ao tratamento, é sempre muito importante falar com o paciente sobre a higiene do sono, né? A higiene do sono é base para todo o tratamento, né? Principalmente na nossa sociedade, né? Que está priorizando muito a produção, muita luz, muito aparelho eletrônico, né? Conectado. Aparelho eletrônico também, muitos compromissos sociais ou profissionais. E acaba que a gente vai diminuindo cada vez mais, né? O número de horas e a qualidade desse momento. E o que é a higiene do sono? A higiene, isso. A higiene do sono, o que a gente tem que limpar? Sim, a gente tem que olhar, né, o nosso ambiente que a gente vai dormir. Então, também manter hábitos regulares, por exemplo, de dormir e acordar no mesmo horário. E isso é importante para o nosso relógio biológico, que ele é todo marcadinho mesmo. A alimentação, inclusive, é um bom marcador também. Os horários regulares. Os horários regulares. A gente fazer atividades físicas. A luz do sol também ajuda muito, né? A atividade física também tem muito estudo mostrando o impacto disso para apneia obstrutiva do sono, inclusive, né? Para insônia e tudo. Os exercícios físicos de maior impacto realizados à noite podem impactar na qualidade do sono. Negativamente. Então, o ideal é fazer atividade até que horas? Até o início da noite, né? Agora, alguns exercícios, por exemplo, alongamentos, eles não têm tanto impacto no sono, né? Na qualidade, assim. Agora... Mais os de alta intensidade. Mais de alta intensidade. Evitar muito tarde, né? Do anoitecer. Isso. E
manter o seu ambiente, seu quarto adequado, a temperatura, a luminosidade, que é importantíssimo, o som, né? O som, ele interfere demais no sono. E você mantendo O que isso... é o ideal? Muita gente coloca uma musiquinha de chuva, um barulho de chuva. O ideal é alguma coisa que te acalme ou seria um silêncio total? Não, pode ser alguma coisa que te acalme. Eu acho que daí também o perfil daquele paciente, por um momento curto, né? Com um timer lá, para não ficar a noite toda. Né, para te levar a um relaxamento, que a gente tem que começar a diminuir o nosso ritmo. É como se a gente fosse uma locomotiva em alta velocidade. Na hora que você for dormir, você tem que ir diminuindo, né? E também... E aí diminuir a luz, a temperatura. Tem que estar mais quente ou mais frio? Não, tem que estar agradável, uma temperatura agradável. Nem quente, nem frio demais, né? E manter... o seu ambiente, assim, de sono sem essa luz, no sentido também de evitar televisão, o celular, tablets, né? E isso tem impactado muito, né? E principalmente os jovens. Com certeza. E isso ajuda não só, obviamente, no aparelho, mas para qualquer tratamento. Para qualquer tratamento. Não só da apneia, né? De sono, de um modo geral. Interessante. Legal. Muito importante a gente tentar conscientizar o pessoal disso. Exato. E além da apneia, que o aparelho intraoral trata a apneia, ele trata também outras coisas, porque tem o ronco que não é apneia. Isso. Então, entender se ele trata o ronco e se ele trata outras coisas também. Não, ele trata o ronco, né? Porque o ronco é a vibração dos tecidos da garganta quando o ar passa durante a noite. Então, quando eu amplio essa faringe, eu diminuo, né, a vibração. Então, ele trata, pode ser que fique às vezes um ronco residual, e aí pode fazer a terapia combinada com fonoaudiologia, sabe? O nariz também é muito importante estar desobstruído, por isso é importante a avaliação do otorrino, né? Nesse sentido de melhorar essa respiração, sabe? Entendi. O que a gente vê muito na internet, se a gente pesquisa alguma coisa sobre ronco, provavelmente já aconteceu com muita gente aqui, se a gente pesquisa, começa a aparecer um anúncio de uns aparelhinhos, aparelho para o ronco, não ronque nunca mais. Só que aí não é o aparelho intraoral. Normalmente é alguma coisa que põe só no nariz, assim. O que você diz sobre aquilo? Não, tem de tudo, né? Já vi até anel anti-ronco na internet, já. Então, ele não vai resolver, né, esses dispositivos. Tem os dilatadores nasais, tem aquele que abre, né, uma tira nasal. Ele pode até melhorar, em alguns casos, a respiração nasal. E às vezes até a gente pede para o paciente usar um dilatador junto com o aparelho intraoral, para melhorar um pouco da respiração nasal. Mas assim, ele sozinho não consegue reverter, porque aqui, a vibração é mais baixa, né? E é sempre entender que tem que procurar o profissional. O profissional para avaliar onde que ocorre a obstrução, o que você tem. Às vezes é uma rinite alérgica, nada vai melhorar, né? Não assim, vai ser tem uma que ser um física. Tratamento clínico com otorrino e tudo, né? Entendi. Legal. E além da apneia, quais outros distúrbios do sono, da apneia e do bruxismo? Existem outros distúrbios do sono que a odontologia também atua? Também atua na síndrome de resistência de vias aéreas superiores, que seria, vamos dizer assim, um passo antes da apneia obstrutiva do sono, né? Onde não tem apneia nem hipopneia, mas tem um esforço muito grande para respirar na faringe. Muitas vezes o paciente também tem uma faringe diminuída e ele tem mais microdespertares, então acorda com todos os sintomas de apneia, cansado, sonolência excessiva e tudo, então ele também trata. Entendi, interessante. Então tá. Me conta então, só pra gente entender assim, uma motivação, o que te levou pra odontologia do sono? Pois é, eu comecei na odontologia do sono, como eu te falei, em 97. Eu trabalhava junto com um irmão, que era cirurgião de cabeça e pescoço. Infelizmente, ele faleceu de Covid, em Covid. A gente trabalhou 36 anos juntos. E ele me estimulava muito a estudar sobre isso, porque na época estava tendo um boom das cirurgias de faringe para apneia. E ele, apesar de ser
cirurgião, excelente cirurgião e tal, ele falava, Lourdinha, estuda sobre os aparelhos intraorais, porque eu acho que a saída não é cirurgia. Estuda e tal. Aí que eu comecei a estudar, que eu falei para você, né, que tinham poucos aqui no Brasil, foi isso, foi o estímulo dele, que ele sempre falou comigo, e eu também às vezes falava com ele assim, nossa, mas esse caso aqui é muito difícil, a mulher é muito grave. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, em medicina a gente nunca desiste. Então eu nunca desisti. É assim, igual eu falei, se o paciente não é um perfil bom para o aparelho intraoral, eu vou fazer de tudo para ele procurar o médico voltar a fazer uso do CPAP e tudo. Sempre eu quero vai que ter ele outra alternativa, né? E às vezes também a gente pensa, enquanto paciente, a gente fica querendo uma pílula mágica. Isso. E às vezes não é uma cirurgia que vai resolver. Não é, inclusive a indicação cirúrgica não é para todo mundo. São só para alguns casos específicos. Sim. Então é saber que sempre vai ter uma alternativa e a gente correr atrás e buscar. Exato. E buscar o profissional que vai nos ajudar. Exatamente. Dos seus pacientes, você tem algum caso assim que tenha te marcado, que você tenha percebido tanto que você ou de relatos deles também, né? De que mudou a vida, do que aconteceu? Olha, tem vários casos. E nesse sentido de mudar a vida, né? Porque é isso que me encanta nesse trabalho de odontologia do sono, que eu trabalhei na odontologia propriamente, com estética. Eu fiz especialização em dentística, trabalhei muito com prótese, fazia estética, eu ficava feliz de ver o paciente feliz com a estética dele. Mas a odontologia do sono me faz muito mais feliz, porque eu vejo que eu melhoro a vida e a qualidade de vida desse paciente. Então eu trabalhava muito nas empresas, né, em programas de medicina do sono, junto com o médico de sono que me convidou. Trabalhei em Salvador, com o pessoal também lá do Pará, sabe, mineração aqui em Minas, mineração lá no Pará. E teve um caso de um motorista profissional, que era de uma aviação que eu trabalhava, né, com esse médico, e que foi muito bacana porque ele melhorou muito, né, a sonolência dele. E aí, quando ele voltou e tudo, ele trouxe uma carta da esposa dele, me agradecendo, falando que ela rezava toda noite para mim, porque ela voltou a ter o marido que ela tinha antes, de cantar no chuveiro, alegre, bem-humorado, porque ele estava assim, não era só a questão dos acidentes que a gente tinha medo, né? Que o trabalho é para evitar acidente, mas era também de humor, né? Então ele voltou a ser uma pessoa normal, ele estava mal-humorado, infeliz e tudo, voltou. Então isso realmente me marcou. Motiva, né? Motiva demais. Com certeza. E tem uns casos que as pessoas acham, às vezes não acham, né? Mas o que ela tá sentindo ali é ansiedade, é sintoma de depressão, mas que a causa tá no sono. No sono, né? Criança tem muito isso, né? De achar que a criança tem TDAH, ela é, né, porque é déficit de atenção. Não, ela tem, porque criança não tem sonolência, tem agitação. O sintoma é diferente. É diferente. Quase todo sintoma negativo que a gente alerta da saúde, eu acho que a gente sempre deve procurar investigar se o sono não tem alguma relação. Exato, o sono é importantíssimo, né? A gente passa um terço da nossa vida dormindo. E nesse momento do sono, que a gente achava que era só para descansar, não. Acontece a parte da fisiologia nossa durante o sono, tem momentos que só é fabricado determinados hormônios naquele horário da noite e tal. Se você passa, você não... Então fica com um déficit, né? E a gente vê, como você falou, que é praticamente uma questão de saúde pública, porque o governo gasta com a saúde, com a doença da população. Isso. E o que você vê que você acha que poderia ser feito pelo governo, ou uma mensagem que você gostaria de deixar para conscientizar as pessoas? Eu acho que realmente o sono tem que ser priorizado, né, pelas agências governamentais. Inclusive tem um movimento também no sentido de falar sobre os riscos ocupacionais e também de acidentes de veículos, até particulares e tudo, né, que são decorrentes do sono. Então, tem esse impacto da utilização de serviços de saúde e também econômico, ocupacional, né, por
absenteísmo, presenteísmo, a pessoa não está dando conta de trabalhar, está ali, mas não consegue produzir por questão do sono, né? Então, é necessário tanto o governo, né, as agências públicas de saúde, quanto as empresas também, de fazer uma avaliação dos seus funcionários e pensar em saúde, palestrar, né, levar profissionais para dar palestra, para chamar atenção para isso. A gente já tem muito nas palestras de conscientização de segurança do trabalho, a gente até levanta aqui na CEMOS muito a pauta de levantar a prevenção dos acidentes cardíacos, então a importância de incluir também a pauta sobre a qualidade do sono. Demais. Na questão da medicina do trabalho. Nossa, é importantíssimo. E segurança também, né? Que é segurança também, é segurança do trabalho, a pessoa tem que estar descansada, renovada para ela conseguir trabalhar bem e com segurança. Com certeza. Legal. E te agradeço demais por ajudar a gente a levar essa conscientização sobre a importância da questão do sono, da qualidade do sono, o impacto que ele tem na vida individual e na vida em sociedade, e que as pessoas entendam que a gente tem inúmeras possibilidades de tratamento. A apneia do sono precisa ser tratada, esse tratamento vai melhorar e melhorar a qualidade de vida e garantir uma longevidade. E existem muitos tratamentos, o CPAP é o principal deles, mas que existem muitos tratamentos que podem ser alternativos e complementares. Eu acho que esse é o principal que a gente aprendeu aqui hoje. Ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Aline, né? Agradeço e gosto muito de estar aqui com vocês. Eu admiro muito CEMOS Drake. Eu falo que eu tenho um orgulho pela empresa, assim, no sentido de ser a primeira empresa brasileira a produzir um CPAP. Né? Então eu sou fã, ainda mais que mineira. Com certeza, a gente fica muito feliz de ter tanta gente boa aqui junto pertinho de casa aqui, né? Ter tantos talentos, tantas referências da área do sono aqui tão perto da gente, que a gente troca figurinha, que a gente aprende todos os dias com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E vocês fiquem ligados nos próximos episódios, que a gente vai continuar trazendo muito conteúdo, conscientização e dicas importantíssimas para você compartilhar com as pessoas que você ama e ajudar a levar mais saúde para todo mundo. Obrigada.